Oi, pessoal. Aguardar um pouco as pessoas chegarem. Oi, Alberto, boa noite. Obrigada pela presença. Esperando juntar mais uma galerinha. Daqui a pouco a Cidiana chega também. Faz tanto tempo que eu não faço live, tô perdida por aqui. Mas logo a gente entra, relembra e já fica de novo na ativa. Cidiana, quando você quiser já... Ela entrou. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo convidar ela. Ou se é você que pede para entrar na live. Ah, eu que te convido. Veja se deu certinho. Eu te enviei um convite, Cidiana. Ah, deu. Ah, que bom. Boa noite. Vamos ajeitar aqui esse. Falei que faz Acho que tá bom. tanto tempo que eu não faço live que parece que eu desaprendi a mexer aqui. Nossa! Mas devagar a gente vai pegando no jeito de novo, né? É verdade, eu acho que teve um momento que tudo era live. Então ficou muita live, e aí a gente já dizia assim, meu Deus, né? Já ia direto, e era uso de vários, o YouTube tem vários tipos, e aí depois parece que todo mundo cansou, e aí deu Sim, um sim. tempo, né? Aí a gente esquece um pouquinho, quem fica muito tempo sem mexer, esquece um pouquinho como que é, né? É Eu sou verdade. assim. Ah, mas queria te dar as boas-vindas. Muito obrigada por você ter se disponibilizado para vir conversar comigo, conversar com o público do projeto, somar nesse projeto que eu tenho construído há tanto tempo. Agradecer quem está entrando aí na live, que veio prestigiar também. Boa noite para todo mundo que está aqui. Algumas pessoas eu conheço, gostoso, né? Ver os conhecidos só da rede, os conhecidos de perto. Que É bom contar com vocês verdade. também. Acho que a gente pode começar, né, Cidiana? Você Para também honrar sabe, esperar mais um pouquinho. quem veio no horário, você também.
Então, eu vou fazer uma abertura e aí depois você se apresenta e a gente começa a nossa troca aí sobre a nossa rainha do Brasil. Eu estou aqui, eu sou Evelyn Landim, eu sou a idealizadora do projeto Comer Mandioca, Se Alimentar de Brasil. Esse projeto ele tem um apoio e realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o PROAC Editais. Eles estão me apoiando, dando suporte. Tem também um apoio de uma galera muito bacana, a Voia Cultural, Pulsar Estratégico, Tuta Gama, Revisa Prosa, Tricturi Artes e Janela Expressa. Também é uma turma que está me apoiando e construindo o projeto junto comigo. Então, honro e agradeço todas essas pessoas e toda essa estrutura para poder fazer esse projeto sair do papel e sair da minha cabeça. O projeto Comer Mandioca Se Alimentar de Brasil, ele começou com a sistematização da minha pesquisa sobre a mandioca, através da escrita de um livro, e a partir da escrita do livro, eu comecei a pensar que, para além da escrita, o audiovisual, ele é uma forma de alcançar mais pessoas, e como um dos objetivos principais do projeto é promover o reencontro da população brasileira com a mandioca. Eu acho que quanto mais acesso, quanto mais formas de divulgar toda essa potência da mandioca, toda essa história que se mistura com a história do Brasil, quanto mais a gente conseguir falar sobre isso e alcançar mais pessoas sobre esse tema, melhor. Então eu comecei a pensar nas lives, pensar no YouTube, para poder abranger mais pessoas e alcançar esse Brasil que é enorme, muito diverso. E aí, esse tema da mandioca como alimento civilizatório, eu acho que ele é um tema muito importante para a gente entender a importância de falar sobre a mandioca e de promover esse reencontro. E eu tenho acompanhado o trabalho da Cidiana há um tempo, aqui pelo Instagram principalmente. Ela também tem um blog, daqui a pouco ela vai se apresentar e vai falar sobre todas essas coisas maravilhosas que ela faz, toda essa pesquisa incrível que ela constrói há já um tempo. Eu achei que era importante falar sobre esse tema, né, nesse início, para a gente poder entender a importância, né, desse projeto acontecer. Eu sou culinarista e pesquiso também sobre alimentação, principalmente sobre fermentação de vegetais, a mandioca, sistemas alimentares, cultura alimentar, né? O sistema alimentar ele é um pouco disso tudo, né? A cultura, as formas de fazer, o cultivo, a cozinha em casa e a cozinha fora de casa. Então, tudo isso acaba se encontrando no projeto, nesse tema, e queria agora que a Cidiana se apresentasse, porque essa mulher é uma potência, eu não ouso apresentar esse currículo maravilhoso que ela tem. Cidiana, fica à vontade, se apresente da forma como você se sentir melhor, fale um pouco de você, do seu projeto também, do seu @, e te dou a palavra. Bem, obrigada, Evelyn. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, pela honra de estar conversando. Eu sempre digo que é muito bom a gente falar sobre algo que a gente gosta tanto, que faz parte das nossas pesquisas e que nem sempre a gente consegue falar, né? Que por mais que a gente pesquise, por mais tem aqueles momentos específicos para falar. Então, quando a gente pode parar e pensar sobre as questões para poder participar, né, de uma live, de uma palestra, isso é muito bom, porque eu acho que a gente consegue pensar, refletir sobre essas questões que são tão importantes e fazer essa interlocução, né? Então, eu queria te agradecer pelo convite, parabenizar pelo projeto, que eu achei muito bonito, que eu achei muito interessante, que eu acho que é um caminho muito bonito para se fazer dentro dessa temática e dentro dessa discussão que é tão importante, né? A gente sempre fala que o Brasil precisa se olhar, e o Brasil precisa se olhar
e precisa se enxergar como ele é, né? E ter orgulho disso. Então, são muitas questões que a gente precisa sempre estar falando e sempre recorrer. A mandioca, os derivados da mandioca, a importância da mandioca é um deles. Então, eu te parabenizo pelo projeto, gostei bastante. Já vi algumas pessoas aqui que eu vou dar boa noite, que estão assim no meu coração, né? E outras que eu conheço do mundo virtual, então já espero por aqui, dar boa noite para eles, para elas, e dizer que é muito legal estar podendo estar aqui. Bem, eu sou professora da Universidade Federal do Pará e coordeno, e como eu já trabalhava muito com matemática desde o mestrado, né? Desde o mestrado eu faço essa interlocução com a história da alimentação na Amazônia. Eu acabei, depois que eu entrei na universidade, indo fazer um grupo de pesquisa que discute história da alimentação, né, mais interdisciplinar. Então, é um grupo que é o ALERE, que nós temos aí alunos, professores de várias áreas, né, do conhecimento, e o objetivo principal era esse, poder discutir sobre alimentação, a história da alimentação, a antropologia da alimentação, fazer esse olhar que a gente precisava fazer e que não se fazia com a importância que eu penso que tem. Então, desde lá, 2017, quando nós criamos o grupo, que estava vinculado ao SIMPQ, aí eu passei também os meus projetos de pesquisa que eu desenvolvo hoje, de pesquisa e de extensão, também estão centrados nessa temática, né, junto à faculdade, e venho desenvolvendo, e para exercer essa democratização do conhecimento, que eu acho que é muito importante, porque uma das coisas que eu falo para meus alunos, falei isso ontem para eles, foi que você precisa construir trabalhos que as pessoas leiam, né? Não pode construir trabalhos que somente vá ficar no repositório e que ninguém vá ler. O trabalho do historiador também é um trabalho que tanto os doutores, quanto a academia, quanto as pessoas que não estão na academia leem, gostem, né? O público, no geral, ele precisa gostar. Então, o blog, ele vem nessa perspectiva também, né? Que é uma forma de eu também compartilhar com as pessoas o que eu pesquiso de uma maneira que eu acho que é bem atrativa, mas que também não deixa de ser acadêmico. Então, o daquilo que se come, ele nasce um pouco nessa preocupação, dessa democratização do conhecimento acadêmico. Eu acho que é muito importante. E ele nasce ainda naquela época do blog, né? Então, ele já nasce lá em 2011, quando ele começa a aparecer através daqueles posts bem do blog, logo do início. Hoje em dia, não, acho que já deu uma diversificada, então a gente já tem vários outros portais, né, para fazer esse trabalho, inclusive o site também, que é tudo com o mesmo nome daquilo que se come mesmo. Bacana, obrigada, Cidiana. Eu acho que é isso que você comentou, é algo que me impulsionou pelo projeto e principalmente pela escrita do livro. Durante a minha pesquisa, eu tive bastante dificuldade de encontrar material mesmo publicado que tivesse uma linguagem acessível para a população, que a população conseguisse acessar, entender, compreender, se sentir estimulado de consumir aquele conhecimento por conta de não ter assim uma facilidade no entendimento daquela escrita mesmo. Então, o livro ele é escrito para que todas as pessoas leiam, né? Ele não é um livro acadêmico, ele é um livro para o reencontro da população mesmo, né?
com a mandioca. Então, é essa a busca dessa acessibilidade mesmo e de democratizar o conhecimento, de salvaguardar também, né, todo esse conhecimento que ele é tradicional, que ele vem dos povos originários, fazendo as adaptações para a nossa realidade hoje, que é uma realidade de cidade, que é uma realidade, né, de todos os eletrodomésticos que a gente tem na nossa casa, mas sempre, né, reverenciando e lembrando da onde vem, da onde começa essas técnicas, esses métodos, para que eles, né, para que essa essência não se perca, mas entendendo também que estamos em um outro momento hoje e que é importante também adaptar para que realmente não se perca, né? Salvaguardar, mas também adaptar e potencializar, né, para a nossa realidade de hoje. Eu acho que encontra, né, os projetos eles se encontram nesse sentido, né? Isso que você trouxe do blog, da sua página aqui no Instagram, do site, de toda a sua pesquisa acadêmica, é esse processo de encontrar e democratizar mesmo. Acho que por isso que também que eu falei, Cidiana tem que estar na primeira live. Também você está, né? Você está em Belém, você está no Pará, está na Amazônia, que é o berço, né? Que é o bioma, que é o berço da mandioca, é onde a mandioca ela foi domesticada, né? Até fiz um post semana passada, se eu não me engano, falando, né? A mandioca, estudos dizem que a mandioca foi domesticada de 9 a 10 mil anos no Baixo Amazônia, onde hoje é Rondônia, né? Então você também está tem todo esse simbolismo, né? Que quando a gente pensa em convidar as pessoas, quando a gente pensa em estruturar todo um projeto, eu penso nesses detalhes, né? Nessa potência de ter uma pessoa que está ali, que é desse berço, desse bioma, que é da onde veio, né? Essa raiz, e ela se espalhou pelo Brasil todo, né? Os povos originários a espalharam, né? Por todo o continente, por todo o Brasil, assim, até para além, né, do Brasil, né? Outros países da América do Sul, né? Principalmente. Então, fico muito agradecida de poder estar aqui com você. Eu preparei algumas questões para poder te provocar e, a partir delas, a gente ir construindo a conversa. Te escutar vai ser uma aula isso que está acontecendo aqui, gente, porque acho que a Cidiana vai ter coisas muito bacanas para fazer, para falar, para trazer, e ela tem essa linguagem que é acessível, então isso é muito rico da gente conseguir aprender mesmo o que ela vai trazer para a gente aqui, de toda essa pesquisa que ela já vem construindo. Então eu vou te fazer 2 provocações aqui, 2 perguntas, e aí você discorre sobre elas. Pode ser sim? Pode. Tá. Então, eu queria que você primeiro explicasse o que é um alimento civilizatório e de onde que surgiu esse conceito, porque o tema da live é mandioca, um alimento civilizatório. Mas alimento civilizatório já é um conceito da academia, né? A gente não escuta isso no dia a dia. Então, explicar para as pessoas o que é isso, da onde que surgiu esse conceito, fica à vontade. A palavra é sua. Bem, você fala, a mandioca ela já tem um processo de domesticação, né, que recorre aí, né, a 9, 10 mil anos atrás, em várias localidades. E aí é muito interessante porque ela vai se encaixar nesse conceito, que é um conceito que foi pensado pelo historiador Fernando Brodel, que é um dos historiadores que são muito importantes, que é muito importante dentro dessa leitura de historiografia que nós vamos ter a partir da década de 70. Então, ele tem no livro dele, Cultura Material, Economia e Capitalismo, ele vai tratar, numa longa duração, sobre as estruturas do cotidiano, por exemplo, em que ele fala da comida, em que ele fala do alimento, do pão, como ele também vai falar do vestiário, como ele também vai falar
sempre analisando uma perspectiva da Europa. E lá nesse livro, ele cunha esse termo de plantas de civilização. No entanto, o Brodel entende que seriam plantas de civilização o arroz, trigo e o milho. Essas são as 3 plantas que ele coloca como as plantas de civilização. A mandioca fica de fora, o sorgo africano, que também é muito importante, fica de fora. Então, outras plantas que têm as mesmas características do conceito que ele vai cunhar estão de fora, entre elas a própria mandioca. Então, o que é uma planta de civilização? Nas palavras dele, é uma planta que organiza a vida material e, por vezes, psíquica dos homens com grande profundidade. E que modifica essas estruturas de forma quase irreversível, que é o que acontece com o trigo, que é o que acontece com o milho e que é o que acontece também com o arroz. Mas, que no caso do Brasil, é a mandioca. Ou seja, a mandioca, ela se insere na cultura alimentar brasileira de uma forma que ela altera essas estruturas. E ela não se insere somente numa perspectiva da cultura material, mas ela se insere numa perspectiva também psíquica, né? Qual é a origem? Nós temos lendas em torno da mandioca. A Amazônia, ela tem a lenda da mandioca. E você conta para as crianças sobre a lenda da mandioca, né? As crianças, quando fazem trabalho aqui em Belém, na época do folclore, na época, né, elas fazem trabalhos sobre a lenda da mandioca, né? Então, todas essas características de pensar essa planta como aquela que desenvolve, né, de tal forma esses povos, inclusive no sentido de se tornar o principal alimento, né, a base alimentar, é uma planta de civilização, que é o caso da mandioca. Então, a mandioca, ela assume essa importância muito grande. Nós temos um trabalho, um dos primeiros historiadores que eu vejo fazer essa referência, que eu adoro o trabalho dele, que é o Rubens Panegas. Ele faz essa referência, ele tem um livro, O Pão e o Vinho da Terra, em que é o fruto da dissertação de mestrado dele, em que ele já traz essa reflexão baseado também nesse link do próprio Brodel, da mandioca, né? O pão da terra, mas também como uma planta de civilização. Então, é um dos primeiros que eu vejo fazer essa referência assim, muito claramente. Eu gosto bastante do trabalho dele. E se nós formos analisar, é nessa estrutura, né? A mandioca, ela não está só nesse alimento cotidiano, ela perpassa o cultural, como a gente está falando aqui das lendas, né? Do folclore. Ela se insere na sociedade naquelas estruturas do cotidiano mais singelas, mais simples, as mais, digamos assim, profundas. Nós temos vários viajantes que relatam o uso dos derivados da mandioca, por exemplo, para uso medicinal, né? Para uma dor estomacal. A farinha de carimã, por exemplo, tinha esse uso dentro dessa perspectiva. Então, eles falavam que ela, inclusive, era utilizada para problemas estomacais, né? E vários outros usos. Então, é algo que perpassa o comer, né? Ou o saber fazer, e ela se insere, ela se enraiza, por assim dizer, muito, muito mais do que essa relação apenas com o alimento. Ela se enraiza de uma forma muito profunda, que ela vai justamente causar essa relação psíquica com a própria sociedade. Seria esse alimento que dá base, né, para que as populações, as gerações, elas
elas se desenvolvam, né? E elas se desenvolvam enquanto comunidade, mas também em expansão, né? Em expansão no território, né? Não ficando apenas em um lugar, né? Também nesse processo de ir se deslocando junto com esse desenvolvimento dessa população no território como um todo, né? Tendo em vista que nessa época a gente não tinha, né, essa divisão geográfica, geopolítica que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala, se expandiu, mas ela se expandiu até para além do território brasileiro, porque tem a Amazônia que não está, né, um pedaço da Amazônia, por exemplo, que não está no Brasil. E ela também expandiu porque né, a nosso desenho aí de político geográfico, né? Ele é muito recente, ele é muito novo aqui na América, nas Américas e na América do Sul, né? Onde a gente está falando, né? Você Ela até vai já pra começou a África também, né? Ela vai para a África, mandioca também. e ela vai para a África depois com a colonização, né? Tem até, você já começou até a responder a minha segunda provocação, terceira, que seria qual que é o papel da mandioca, né? Qual que é o papel que ela exerce como alimento civilizatório na nação brasileira, né? Por quê, né? Por que é o alimento civilizatório da nação brasileira, né? Como você falou que existem outros, né? O milho, o trigo, que não são alimentos civilizatórios da nação brasileira, de outros espaços. Teria essa diferença? Esses alimentos são mesmo alimentos civilizatórios de outros espaços? A mandioca é um alimento civilizatório só do Brasil? Existe essa divisão? Ou geralmente o alimento civilizatório ele é global? O alimento civilizatório, ele precisa essencialmente ser aquele alimento majoritário, ser aquele alimento que é a base da agricultura, né, por assim dizer, e, consequentemente, da cultura alimentar. Então, nessa perspectiva, a mandioca é. Nós temos hoje, e hoje a arqueologia ela é muito importante nesse sentido, nós temos na Amazônia o consumo e o cultivo do milho, por exemplo, né? Em datas antigas, por assim dizer, de 7, 6 mil anos atrás, mas ele não ganha a importância que a mandioca ganha na cultura alimentar, na agricultura. Ele não se torna esse alimento majoritário da Amazônia que a mandioca ela vai assumir. Então, e que o trigo assume para a Europa, por exemplo, sendo a base ali de toda a agricultura durante muito tempo. E o milho para astecas, né, para aquela astecas, para México, que também tem essa importância muito grande. Então, é nesse sentido que a mandioca ela assume esse protagonismo que é muito grande, porque ela é justamente esse alimento majoritário, é o alimento que vai ser a base dessa agricultura e a partir dele dá origem a diversos outros alimentos que vão ser tão importantes que chegam à atualidade ainda sendo consumidos, sendo produzidos da mesma forma que se produzia pelos povos originários. Sim, bacana. Uma outra questão que eu queria te escutar falar é que aquilo que alguns pesquisadores, entre eles você, costumam dizer que a mandioca, né, que sem a mandioca nós não estaríamos aqui como nós estamos hoje, né? Que o processo de colonização do Brasil ele teria sido muito difícil e tem alguns até que dizem que ele poderia não ter acontecido. Dentro de toda essa pesquisa, né, que você já está aqui colocando para a gente, como que você descreve a importância da mandioca dentro do Brasil colonial, desse processo de colonização, né, de se estabelecer a colônia, de fazer o processo de colonizar todo o nosso território Brasil? Extremamente importante, né? Primeiro porque nós estamos falando de um momento em que hoje a gente tem uma
facilidade muito grande, né? Eu sempre costumo tomar como base a nossa realidade, porque você tem produtos, às vezes você quer um produto, não sei, de outro país, você vai lá, encomenda, ele vai chegar, né? Vai chegar na sua casa, é um alimento ou não. Então, você tem essa relação hoje de uma rapidez e de uma facilidade para aquisição de produtos, para aquisição. O período colonial, ele é um período em que colonizadores, quando chegam tendo que se adaptar a esse ambiente, a esse meio, né? Sem a mandioca e todos os derivados dela, é impossível pensar um processo de colonização efetivo, porque as viagens demoravam muito, né? Nós sabemos disso, e os alimentos vinham contados. Os alimentos, eles vinham ali naquela porção contados. Por isso que também eram viagens muito difíceis de serem feitas, né? No caso aqui, por exemplo, de Belém, nós temos um porto que era um dos portos mais importantes. No Império, era a cidade de Belém. Belém, Rio de Janeiro, Bahia, a gente tem São Paulo, a gente tem assim alguns portos que eles se sobressaem em alguns momentos. No Império, por exemplo, Belém tinha um porto extremamente importante. Mas imagine que até antes da navegação a vapor, os navios chegavam ou levavam, em média, para vir de Portugal, de 2, 3, 4 meses. Né? A navegação a vapor, a partir de 1853, acredito que seja 53, ela vai acelerar essas viagens e que passam a ser de 10, 15 dias, mas aqui a gente está falando do século XIX, né? É claro que no período colonial você não tem essa facilidade, você não tem a facilidade da chegada de alimentos. Então, e se você pega os primeiros relatos que eram de missionários ainda do século XVI, né, nós temos vários desses missionários que estão aí falando, relatando, eles vão ser muito categóricos em dizer que para eles ficarem, para eles permanecerem, eles tinham que fazer uso dos alimentos que eram encontrados aqui. E por isso que aí eles fazem uma série de comparações, né? O beiju, que era o pão, o beiju que vai assumir o lugar do pão, que não era o pão de trigo, porque trigo era um produto que vai chegar para cá, por exemplo, no século XIX, antes. É um produto que tem uma durabilidade muito pequena, né? Imagina, às vezes a gente coloca e esquece um milho ou um cereal, vai dar aqueles bichinhos, aqueles brotos, né? Verdinhos que vão lá. E imagine como é que não era na umidade das embarcações. Então, eram produtos perecíveis. E mesmo que você tivesse, você tinha uma forma de enviar, dificilmente eles chegariam todos em bom estado, porque você tinha que ter um processo de preservação que não tinha naquele momento. As primeiras câmaras frigoríficas, no sentido de trazer, por exemplo, frutas, elas começam a ser usadas em grande medida já no final do século XIX e início do século XX. Então, e eram caras, né? Eram caras. Quando a gente, às vezes, comenta, por exemplo, olha, vinha o gelo para o banquete no Império, na embarcação de lá da Europa, as pessoas até, né, mas como gelo, né, que vinha? Porque tem todo um processo para preservar esse gelo, por exemplo, que era com sal, com a serragem, e assim ele durava muito tempo. Mas isso já para o século XIX, período colonial, como a gente diz, esses colonizadores, eles tinham que se adaptar ao que a natureza oferecia. E o que a natureza oferecia, no caso da Amazônia, por exemplo, mas de outros lugares também, era geralmente o que era encontrado por povos originários, que era o saber que eles já tinham, o domínio que eles
já tinham em torno da mandioca, em torno desses derivados todos, que fazia parte do dia a dia da alimentação cotidiana. Então, é muito interessante porque esses primeiros relatos, e aí a gente tem o Gabriel Soares de Souza, é um deles que faz, né, um relato exaustivo, o Sampaio também faz um relato sobre isso, mas são sempre relatos dizendo que acabaram nossos viveres, nós vamos tentar comprar alguns viveres, né? E no caso da Amazônia, qual eram esses viveres? Era o que alguém poderia vender ou oferecer. Bananas, beijus, farinha de tapioca, né? Então, enxergar esse processo de colonização, ele acontece em grande medida porque há o consumo por parte desses colonos desses alimentos, né, que não era só a mandioca, ou os derivados da mandioca, que ia também para os animais, que ia também, né, para os peixes, mas essencialmente era, e por muito tempo, a alimentação do período colonial era assentada em farinha e na carne, muitas das vezes salgada, ou no caso daquela carne que é o moquém, porque o moquém é uma forma de fazer que aquela carne ela dure mais tempo, que era uma técnica indígena. Então, se não tinha o sal para fazer o salgamento, porque povos indígenas e originários não fazem uso, né, do sal como se fazia na Europa, mas eles criam técnicas de preservação dessa carne. E isso e são esses usos por colonizadores que permite, de fato, né, que eles permaneçam durante o período colonial em muitas das regiões. Eu sempre gosto de falar da mexira, porque eu acho que é um exemplo muito bom para a gente pensar essa relação. O que é a mexira? A mexira, ela é o pedaço da carne, como se fosse uma linguiça, do peixe-boi, do peixe-boi, alguns faziam até dos pedaços da tartaruga, mas essencialmente era do peixe-boi, que primeiro ela passa por ela é cozinhada na própria gordura dela, então ela é separada o pedaço da carne junto com a gordura do animal e ela é frita para que haja o processo, né, de cozimento e depois ela é guardada na própria gordura. Então a mexira é uma técnica de povos originários para conservação da carne. E são esses alimentos, e são esses saberes que passam a ser, e que os usos em razão desses conhecimentos é que vão gerar que o colonizador consiga se assentar. Bacana. Durante as minhas pesquisas eu li bastante sobre esses relatos. E é muito interessante, né? Essa relação, principalmente com as farinhas, né? As farinhas. Eu falo as farinhas porque são muitas farinhas de mandioca, são muitos tipos de farinha de mandioca, são muitos jeitos de fazer. Cada jeito de fazer a farinha de mandioca modifica, né, a estrutura, o sabor, a cor, a textura na hora de comer. Então, eu gosto sempre de falar no plural as farinhas de mandioca, porque quando você vai entendendo toda essa diversidade de métodos, de técnicas de beneficiamento da mandioca para produzir a farinha, você entende que existem muitos tipos de farinha, né? Como ela realmente era extremamente presente, né? Tanto por ser um alimento extremamente durável, né? Porque a farinha de mandioca, ela dura muito, muito tempo, porque ela é um alimento bem seco, né? Teve alguns relatos de processo até de abertura, exploração de terra mesmo, que carregava-se a farinha e essas carnes muquezadas ou secas, né? Já com sal vindo com o colonizador, salgadas e as carnes secas já nesse processo de desidratação com sol e sal. Mas essa base mesmo dela tá ali
dando sustância, né? Dando sustento para que acontecesse, né? Para que se explorasse, para que se explorasse tanto no sentido de exploração mesmo, quanto no sentido de descoberta entre aspas, muitas aspas, descoberta para o colonizador, porque a gente já estava aqui e sabia muito bem desse território, né? Os povos originários já estavam aqui, sabiam muito bem desse território. Desse processo, né, de colonizar mesmo pela exploração, né? Pela exploração. Então, e é muito interessante perceber um pouco dessa relação da gente com a farinha. Hoje, eu lembro quando eu era criança, não se comia sem ter um pote de farinha na mesa. Eu estou na região sudeste, eu sou do sul de Minas, né? A minha família é toda de lá. Hoje eu estou no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Mas não se comia sem um pote de farinha, ou de milho ou de mandioca, ou os dois juntos. Não se tinha refeição se não tivesse. E hoje eu não encontro isso mais, sabe? Eu não vejo mais as casas com pote de farinha em cima da mesa na hora de fazer a refeição. Então, perceber também essa modificação. E por que essa modificação está acontecendo? Isso é algo que me provoca bastante, sabe? Essa análise dessa mudança, assim, de comportamento alimentar, assim. É importante olhar para isso também, né? O que está substituindo essa farinha de mandioca? Existe alguma coisa substituindo essa farinha? Por quê? Então, acho que é um campo de muito estudo, né, a mandioca, né? Da gente fazer muitas análises, né? Nessa cultura alimentar e nesse processo todo de se comer, né, enquanto evolução humana, assim, né. Eu queria fazer mais uma provocação, deixa eu baixar aqui, que agora é a última pergunta, não que a gente vá terminar a live agora, né, mas uma última provocação, porque a gente pode abrir espaço para quem está aqui nos acompanhando, que quiser trazer alguma pergunta, que quiser escrever alguma história, comenta aí, pode perguntar, que a gente está aqui para conversar com vocês também. Em todo esse processo que você relatou até agora, assim, contando da sua pesquisa, das suas fontes de informação, você está aí num estado e numa cidade que tem uma cultura com a mandioca. Eu não conhecia Belém, não conhecia o Pará. Eu fui para o Pará no começo do ano, em janeiro, e eu fiquei encantadíssima com o mercado ver-o-peso, assim, aquela quantidade de farinha, a gente que está aqui no Sudeste que não tem essa relação, e como cada farinha se comporta de um jeito, então você tem aí também essa vivência, né, na pele de estar perto disso. O que você já encontrou de mais interessante ou de peculiar sobre a mandioca dentro da cultura alimentar? Assim, alguma história, algum relato, alguma coisa que numa pesquisa você se deparou e falou, nossa, olha que interessante isso. Pode ser mais de uma coisa também, não precisa se prender a uma só, porque eu acredito que tenham muitas coisas, sua pesquisa é bem vasta. Tem a relação que é construída com a mandioca, que é uma relação, inclusive, de o que as pessoas falam assim, que perpassa esse comer os derivados da mandioca, digamos assim, como apenas o alimento. Então, essa relação que você encontra da mandioca, dos derivados da mandioca, eu acho muito interessante, sempre associando a uma dieta, né, a uma alimentação que vai ajudar no sentido da médico falando, eu acho que é muito importante, a gente encontra bastante essa relação para cá, para o Pará. Tem a relação que em 1918, com a questão da Primeira Guerra, né, alguns produtos eles demoravam mais para chegar.
aqui em Belém. Então, durante todo o ano de 2018, era muita briga no jornal dos donos de padaria. E por quê? Porque eles queriam trocar a farinha de trigo nos pães, né, que eram vendidos em Belém, pela farinha de mandioca. E a população não queria essa troca, porque queria o pão do trigo. E isso gerou uma série de conflitos, isso foi parar, né, nas discussões dentro da própria prefeitura, né? As pessoas, e é muito interessante, porque as pessoas, elas diziam que não queriam, que queriam o pão de trigo, porque o pão de mandioca deixava o pão escuro, deixava o pão. Hoje em dia a gente tem o pão de mandioca, ele é comercializado, mas ele é numa cor amarelo. Ele chega a ser amarelo, ele não é um pão branco, mas ele é um pão amarelo. E é interessante porque hoje ele é mais caro que o pão, por exemplo, feito de trigo. Então, eles brigavam ali, o que eu associo a uma questão de status, porque o pão de trigo era visto naquele momento como um pão, né, com status mais elevado que o pão da mandioca. Porque as pessoas diziam, não, tem mandioca aqui, né? Vamos querer o pão que... E era uma briga muito grande, porque os donos de padaria tinham que trazer o trigo, não chegava todo esse trigo aqui, e os que chegavam mais caro, então aumentava o preço do pão, aí a população reclamava. Então, isso também é uma coisa que eu acho bem interessante, perceber essas relações que acabam repercutindo na questão do status do alimento, na questão... Como que isso, ao longo do tempo, também altera. Eu acho muito engraçado quando eu vejo notícias, por exemplo, do fulano que comprou a farinha dele, o camarão dele, o caranguejo. Isso é muito comum, né, nas páginas policiais, eu acho até engraçado, porque aí ele vai na delegacia da queixa, porque ele fala, geralmente, os relatos são assim: eu baixei aqui o meu saco de farinha, meu paneiro de farinha, porque a farinha era comercializada no paneiro, e fui rápido fazer alguma coisa. Quando eu voltei, não tinha mais a farinha, já tinha levado a minha farinha. Então, ao mesmo tempo que as pessoas, né, nessa cidade que as pessoas roubavam o paneiro de farinha do outro. Então, né, a farinha era um alimento importante nesse sentido, né, do cotidiano. A gente tem vários relatos desse sentido. Eu encostei meu paneiro de farinha, quando eu fui ver, não estava mais. E aí ele vai na delegacia, ele relata tudo isso, ele diz quem é que ele acha que pegou. São muitas histórias que eu sempre digo que trazem um pouco do que era esse cotidiano, né, mas que são muito divertidas para a gente pensar. E tem a questão que eu acho que é uma questão até mais ampla, que eu sempre acho muito interessante, que a mandioca era tão importante a nível, inclusive, nacional, que em 1823 a gente tem a Constituição da Mandioca, né? Que é uma questão extremamente importante, né? Ou seja, a mandioca ali como um status social para dizer quem podia para o voto censitário indireto ou quem não podia votar. Então, essas relações, eu acho que elas mostram muito para a gente sobre essa importância desse alimento no cotidiano, na importância também que ela vai assumir política, né, de dizer, olha, só pode votar quem tem no mínimo 150 alqueires de plantação de mandioca, né? Uhum. É muito interessante a gente fazer esse retorno na história e entender, né, toda essa força, toda essa importância que a raiz tinha e tem, né? Até para a gente fazer esse reencontro e realmente olhar para esse alimento, né? Que ele é original nosso, essa potencialidade de derivados que ele oferece, né? São muitas técnicas. Você faz vários tipos de farinha, você faz polvilho, você faz tapioca, você faz bebidas,
você faz sagu, você faz puba. Então, essa diversidade de derivados que a gente pode, isso a gente falando na questão alimentar, fora que ela também é usada para além da questão alimentar, né? A gente usa amido de mandioca para engomar tecido, para produção de papel, até para, se eu não me engano, perfurador de extração de petróleo, tem ali o amido da mandioca como um ingrediente. Então, olha a potência, né, desse alimento que ele é original nosso, né? Como é importante a gente olhar e dar importância para esse alimento, né? Sim. Eu tô com uma perguntinha aqui. É da Sertão Veg, da Paula. Paula, que alegria que você está aqui. Ela escreve: no Pará é mais comum chamar mandioca ou macaxeira? Você quer responder? Eu acho que você tem mais propriedade para responder do que eu. Você está aí. Macaxeira, bolo de macaxeira, né? Mas já aparece nesses últimos anos também uma relação muito forte com o termo de mandioca. Inclusive, o pão, por exemplo, ele vem pão de mandioca. Então, já tem também esse uso mais corrente em relação à mandioca. Agora, a gente costuma também identificar muito pelo nome do alimento. Farinha d'água. A gente fala farinha de mandioca. A gente fala, traz aí uma farinha, eu quero essa farinha d'água, farinha de Bragança, né? Quando você vai na feira, por exemplo, tá lá. Todos os derivados da mandioca. Farinha de tapioca, beiju. Então, a gente já faz a referência ao nome, né? Que a gente já está acostumado. Beiju, eu quero beiju de sica. Olha, eu quero beiju, né? Eu quero aqui a farinha de tapioca. Vai levar quanto? Eu quero a farinha baguda. Não, eu quero a farinha branca para farofa. Então, a gente também já costuma chamar muito pelo nome, né, que já se constituiu, mas a gente chama ainda essa associação muito forte também com alguns alimentos que a gente diz, bolo de macaxeira, por exemplo. Aqui, na época junina, que vai vir agora, a gente diz que é ótimo para perceber, porque você encontra o bolo podre, que é o bolo feito com a farinha de tapioca, por exemplo. Para aí, eu já vi chamarem de cuscuz de tapioca, né? Para a gente é o bolo podre. Você vai ter aí o bolo de macaxeira. Então, a presença desse bolo de macaxeira, a gente fala bolo de mandioca, a gente fala bolo de macaxeira, né? Então, a gente passa a usar muito essa nomenclatura dos alimentos, como eles já estão assim meio que já denominados mesmo. Sim. Vocês têm uma relação com uma diversidade de derivados da mandioca aí muito grande, né? Então, falar só farinha de mandioca é impossível, né? Vocês têm uma relação com uma diversidade de tipos de farinha. Então, como falar só farinha, né? Tem a farinha de Bragança, tem a farinha baguda, tem a farinha d'água, tem a farinha de cuí. Essa relação de ter muitos tipos de farinha, né? Não tem como chamar só de farinha, né? O pessoal está respondendo em cima, o Marcelo, aqui em Goiás chama mandioca, a Paula também do Sertão Velho falando que lá chama macaxeira, a Eliandra falando, nós usamos mandioca para brava, usada mais para farinha, e macaxeira para de consumo de mesa. Essa diversidade, a mandioca é essa coisa linda, né? Dessa diversidade, né? Dentro do território brasileiro, que é diverso por si só, né? É muito grande, né? Estamos quase concluindo aí 1 hora de live. Eu achei que a gente conseguiu desenvolver bastante os temas. Foi muito, muito prazeroso, muito alegre estar com você aqui, Cidiana. Eu aprendi muito, porque por mais que
né? A pesquisa ela não tem fim, ainda mais sobre um alimento que é tão potente. Ela não tem fim, a gente está o tempo inteiro aprendendo, trocando, ensinando, aprendendo e descobrindo e redescobrindo, né? Porque tem toda essa história de 9 a 10 mil anos, então tem muita redescoberta também, né, para a gente fazer dentro desse lugar, assim, enquanto nação brasileira mesmo, né, redescobrir esse alimento e reencontrar com ele. Se você quiser fazer mais alguma consideração, eu não sei se o Instagram vai desligar na nossa cara daqui 5 minutos ou não, não sei mais como está funcionando. Morro de medo disso acontecer. Também não sei. E aí tem aquela questão, acho que você vai querer salvar, né? Então, Sim. melhor não correr o risco. Viva a mandioca, é verdade. Viva a mandioca. Viva a Né? mandioca. Obrigado. Espero que a gente consiga construir mais junto. O projeto está de braços abertos para te receber, para receber seus projetos também. A construção, ela é coletiva. Todos que chegaram aqui, que assistiram, que participaram, muito obrigada pela presença de vocês. É muito importante. O reencontro é de todos nós, é de todas, todos nós. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Eu agradeço. Quero te agradecer, te parabenizar novamente. Foi muito bom, adorei participar. Eu acho que são momentos que a gente aprende muito. Eu acho o poder compartilhar, ouvir é sempre maravilhoso, né? Sim, as trocas, né? Muito obrigada. Bom restante de semana, a gente ainda está no comecinho dela, né? Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo que nos acompanhou por aqui e até breve. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana.